Baixa um som do volume. Glória a Deus, aleluia. Se apresentar, serva do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aqui é a tua serva, Senhor. Nós já entoamos louvores, Senhor. Nós já, Senhor, falamos contigo. Agora, Senhor, é o momento de ouvir a tua voz, a tua palavra, Pai, porque é ela que nos sustenta todos os dias. Ela que nos mantém de pé, ela é nosso alicerce, ela é a nossa comida, ela é nosso alimento. Ela que, Senhor, meu Deus amado, que tem a promessa de vida eterna. Então usa a tua filha, o poder e a autoridade, Senhor, e que todo impedimento à tua palavra seja vencido e destronado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos em Hebreus. Aleluia a Deus. Deus que é muito poderoso. Aleluia, Jesus. Grandes são tuas obras. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 3, verso 1 em diante. Abaixa um pouquinho o som. Glória a Deus. Amém? Capítulo 3, verso 1 em diante. 1 ao 19. Obrigada, tá bom. Hebreus 3, capítulo 1 ao 19. Hebreus 1, 3. 3, 1 3, 1. até o 19. Aleluia, Jesus. Hebreus 3, 1. Isso, glória a Deus. Aleluia. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel a que constitui, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos, se não somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, porque havendo algum ouvido o provocaram,
Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no meu repouso, senão os que foram desobedientes? E não vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu oriento a Deus, pedindo uma palavra qual pudesse falar comigo, primeiramente, né, e com os irmãos. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos alimenta, ela nos fortalece e nos dá renovo. Primeiramente, vamos falar da fidelidade. Moisés foi fiel a Deus em tudo, como servo obediente, edificando toda a sua casa ao Senhor. Mas quem edificou todas as coisas foi Deus. Quando somos fiéis a Deus, nós demonstramos o nosso amor e confiança por Ele. E através disso alcançamos a salvação, alcançamos livramentos, proteção, paz, provisão. Somos guardados, louvado seja o nome do Senhor, por Deus. E assim a gente gera o fruto da fidelidade, da obediência e da fé. Glória a Deus. Obedecemos os seus mandamentos, suas ordenanças, fazendo o que Ele manda. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui como no verso 8, né? Não endureça os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm endurecido os seus corações, não acreditando mais nas profecias? Louvado seja Deus. Não crendo que Deus faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm acreditado em tudo que o mundo diz, em tudo que a internet fala, e não têm acreditado no poder do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Eu levo as crianças na escola todo dia e passo de frente no pronto-socorro. E ultimamente eu tenho percebido que ele está muito cheio. É tanta gente, é tanta coisa assim que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele cura. Ele nos ensina que Ele cura, louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos ensina ainda mais que possamos fazer coisas maiores do que Ele. Louvado seja Deus. E eu creio nisso, né? Muitos têm acreditado em tanta coisa, até em si próprio, né? Não levando em consideração que é Deus quem edifica, é Deus quem cura, é Deus que liberta, é Deus que salva. Todas as coisas é feita por Deus. E eles não falam de si próprios, né? Como diz a Bíblia, são amantes de si mesmo. Eu sou, eu posso, eu faço. Se não fosse minha força de vontade, se não fosse eu, se eu não fosse lá, se eu não estivesse no sol, se eu não estivesse na chuva. Mas Isaías 40, 29 vai dizer assim que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? É Deus. É Deus. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora pergunto: onde está a minha força? Onde está a tua força? É no Senhor. É assim mesmo, Deus. Porá, eu vou fazer uma academia para ver se eu fico mais forte, se eu consigo levantar. Faz um dia, no outro dia não levanta. Porque é Deus. É Deus que nos levanta. Jamais a gente vai conseguir ter um dia de renovo sem o Espírito Santo de Deus. Não levantamos se o Senhor não permitir. Louvado seja Deus. O ímpio, ele até gosta, né? Ele gosta muito de nos confrontar, né? Nessa parte. Sempre apontando cadê seu Deus, né?
e se julgam poderosos em conquistas, mas não sabem que alguém dá para orar pelo João, dá para orar pela Maria, e eles estão achando que é eles. Mas a igreja ora pelo mundo, porque a igreja do Senhor, ela foi chamada para ajudar a levar o ID do Senhor. Para quê? Para que todos aqueles que nele crêem sejam salvos. Louvado seja Deus. E a igreja tem orado. Eu tenho visto muitas orações em prol de ímpios. E eles não sabem, louvado seja Deus, que a nossa busca é pela vida eterna. Louvado seja Deus. Eles acham que nós buscamos as coisas que eles buscam, mas nós buscamos a salvação. Glória a Deus. Em Isaías 48, 17, vai dizer que o Senhor nos ensina o melhor, nos dirige aos caminhos certos. É o Senhor. Eu me lembro que eu sou cristã há 20 anos, mas eu estou na igreja há 20 anos, mas eu falo que eu estou em Cristo há 10, porque eu não sabia o que era ter uma vida em Cristo. Eu não sabia o que era viver por Cristo. Louvado seja Deus. Eu achava que era pela minha força. Eu achava que era porque eu ia para a igreja. Eu sentava lá e ouvia a palavra. Mas não. Quando eu conheci a Deus, eu vi o quão poderoso é o Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes aquilo que aos nossos olhos parece bom, Deus sabe que não é e nos livra, nos mostrando caminhos que para nós até pode ser difícil, mas para Deus é o certo. Louvado seja Deus. Em Salmos 7, 9, diz assim: Deus justo, que sonda a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Glória a Deus. Quando a gente acha que Deus não está vendo, quando a gente acha que estamos sozinhos, que está tudo difícil, Ele sonda a nossa mente e coração. E Ele nos livra do mal, da maldade. Louvado seja Deus. Então, por que não ser fiel a esse Deus? Glória a Deus. Por que não ser obediente a esse Pai tão amoroso? Agora eu tenho uma pergunta. Você conhece a Deus? O Deus que você serve, você conhece? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto muitos cristãos que se dizem cristãos, mas não conhecem o Pai que tem, a força que o Pai exerce, o poder que Ele tem na nossa vida. Eles desconhecem. Eu tenho Deus, está tudo certo, mas não sabe o que Ele pode fazer e fica na dependência de muitas coisas menos de Deus. Em 1 João 4, 8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Você vê muita maldade, você vê muita confusão, pessoas que estão se afundando em depressão, estão deixando de ter aquele vínculo familiar. Esse dia eu estava vendo o jornal, estava tendo uma briga entre a família. E cadê aquele amor de pai, filho, mãe, filho e irmãos? Não existe. Você procura e não acha. As pessoas não conseguem amar o seu próximo, que é parente, quanto mais o que não é. Louvado seja Deus. Você ama aqueles que te odeiam? Como é difícil amar aqueles que nos odeiam. É muito difícil. Mas aí, nós, conhecedores da palavra do Senhor, a gente vai lá na crucificação de Cristo, quando Jesus, ali sendo crucificado, maltratado, ele olha ao Pai e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim como nós, quando conhecemos a Deus, não praticamos mais o que antes praticava, e que não agrada a Deus, por amor a Deus, por fidelidade a Deus, por obediência.
devolvendo a Ele tudo o que Ele nos dá. Imagina, você fazia tantas coisas erradas no mundo, a gente faz tanta coisa errada. De repente a gente conhece o Deus e a gente não consegue mais fazer, porque a gente tem vergonha, a gente reconhece que aquilo não era bom, que aquilo não era saudável, que aquilo não edifica, e passa o quê? A servir ao Pai, com fidelidade, com obediência, com amor e fé. Você conhece a Deus. Esse mesmo Deus que dissemos ser o ar que respiramos, ser a nossa vida, nosso tudo, nosso Redentor. Ele é muito mais que isso. Nosso Criador que fez meu Deus, é assim mesmo. tudo, que nos deu vida. É fiel, misericordioso até 1000 gerações, diz a tua palavra. Que limpa toda a sujeira do mundo, que perdoa todo o pecado, nos refaz das cinzas, que nos coloca de pé. Glória a Deus. Só Ele pode. Então é muito mais do que o ar que respiramos. É verdade. É a nossa vida eterna, que é o que buscamos. Buscamos a Deus para que tenhamos nele a vida eterna. A Bíblia fala que no mundo havereis aflição, e somos afligidos pelo mundo. Mas a palavra do Senhor, ela nos sustenta e nos coloca de pé a cada dia. Ela nos ensina o caminho que devemos andar. Ela nos ensina por onde temos que ir, o que devemos falar, o que devemos fazer, o que devemos praticar. E o amor tem se apagado, tem se esfriado. Ninguém, assim como o evangelista louvou, as pessoas não amam mais ninguém. Não abraça, é inimizade, é contenda, é confusão. Louvado seja Deus, que Deus ele não nos chamou para isso. Isaías 41:13. Louvado seja Deus. Deus ele é maravilhoso. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e te diz: não temas, que eu o ajudarei. Só Deus. Quantas vezes nós estamos em casa, de repente acontece algo que aflige a nossa alma. A gente às vezes não pode nem falar para ninguém, porque não tem ninguém para falar, e se tem, não podemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o ímpio, ele fica ao nosso redor só esperando alguma coisa para poder apontar o dedinho dele, mas ele esquece que nós somos carne. Eles esquecem que a gente estamos na terra, né? Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que nós devemos buscar conhecer o nosso Deus, para que nós podemos ter intimidade com Deus, para que você venha entender o seu chamado, entender os conflitos e vencer as guerras, porque só conhecendo a Deus nós conseguimos vencer as guerras desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso aumentando a nossa fé, para que nós venhamos alcançar a bondade de Deus, alcançar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser fiel. Quantas vezes o Senhor é fiel comigo e com você? Quantas vezes Ele tem feito coisas que nós falamos assim: não é possível. Isso é coisa que ninguém faria, não existe. Ele faz, Ele cura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele me curou de muitas coisas, mas a maior cura que eu recebi do Senhor foi a restauração, foi a vida, o sopro, o fôlego. Porque quando a gente está no mundo, a gente não tem vida. A gente passa para lá, passa para cá, mas a gente não tem alegria. A gente não tem alegria em uma festa, não temos alegria em nada que conquistamos. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, basta uma refeição, a gente já se alegra em Cristo. Porque é Ele que nos dá, é Ele que nos dá fortalecimento espiritual. É a palavra dele que nos ensina a crescer. Louvado seja Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu pude conhecer esse Deus ao qual eu não conhecia. Eu conheci esse Deus através do meu esposo. Quando ele se converteu, eu vi que ele orava muito, jejuava. E eu não estava acostumada com aquilo. Eu achava que do meu jeito que eu servia a Deus era o certo. E ali eu fiquei com muita raiva.
Eu tive muita raiva, porque como podia um homem que entrou ontem já querendo me ensinar como ser cristã? E hoje eu agradeço a Deus, porque através disso eu aprendi. Foi dolorido, porque eu não aceitava. E a pior coisa que tem é quando Deus ele quer te ensinar e capacitar e você não aceita. Dói, arrebenta, mas quando você fala, não, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Sou vaso, sou instrumento, sou chamada, escolhida. Eis-me aqui. As portas se abrem no mundo espiritual, a mente abre. A gente passa a ver coisas que antes não via. A gente passa a ser o que antes não era. A gente passa a falar o que antes não falava. É verdade. O amor, ele é contido. Mas quando você conhece a Cristo, você consegue olhar o próximo e falar, eu te amo. É assim mesmo. Porque a compaixão é de Deus, vem de Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem curado, Ele tem libertado, né? A gente tem visto que as nossas orações têm chegado a lugares inalcançáveis, né? E eu creio que através dessa campanha de cura, libertação, Deus vai fazer coisas grandes, assim como Ele fez. Aleluia, Jesus. Na vida de Pedro, quando Ele tirou Pedro da prisão. Meu Deus, você imagina aquela situação? Foi um poder tremendo do Senhor. Glória a Deus. Quebrar ali as cadeias, as prisões, arrebentar, estremecer. Eu imagino Pedro olhando aquela situação. E hoje a gente vê coisas tão pequenas acontecendo na nossa vida, a gente já acha que é o fim. Louvado seja Deus. E não é o fim, é o começo de tudo. Eu creio no Senhor. Eu creio no poder dEle. Eu creio que Ele faz milagres. Eu creio que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Não porque nós somos bons, não. Porque nós não merecemos. Somos falhos, pecadores, mas Deus Ele é fiel. Ele é um Pai amoroso que faz por mim e faz por você. Louvado seja Deus. E eu creio nisso. Eu quero ler aqui também, pular aqui rapidamente em Hebreus. Voltando lá em Hebreus, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4, verso 12. Grande Deus da glória. Glória a Deus. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Aleluia, A Jesus. palavra é ela que cura, é ela que liberta. Precisamos crer naquilo que Deus tem falado. Precisamos crer que Ele continua fazendo. É assim Eu mesmo. tenho visto que muitas enfermidades que têm assolado a vida das pessoas, muitas delas aceitam, porque pensa que é para ser, mas às vezes não é para ser. É hereditário. Eu creio na palavra do Senhor que diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por que eu tenho que aceitar a enfermidade na minha vida? Deus, maravilhoso. Se Ele levou sobre si. É assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é poderoso para curar. Eu creio. Quantas vezes eu vi minha mãe passando mal e o pastor sempre revelando que ela não tinha problema, que ela não tinha diabetes, que Deus estava limpando o sangue dela, mas ela não tinha fé para receber aquela profecia do homem de Deus que falava: seu sangue está limpo, e ela não tinha aquela fé. Ela chegava em casa e voltava aos remédios, e aí ela passava mal, e a gente ia no médico, chegava lá, não tinha nada porque era emocional, ela só queria dar uma voltinha. Louvado seja o nome do É Senhor. assim mesmo, Jesus. Quantas coisas eu vi Deus fazer na minha vida, na vida da minha mãe, na vida dos meus. Minha mãe, ela tinha o médico falou que ela estava com
mioma, e um mioma bem grande, como um cacho de uva. E ali foi marcada a cirurgia. Ela tinha muito medo porque ela é diabética, e ela falava como é que isso vai cicatrizar. E a gente sempre falou, crê em Deus, que Deus é poderoso. É verdade. E ali ela passou por aquele médico, foi marcada a cirurgia, eu acompanhei. Ela entrou na sala cirúrgica, acabou a cirurgia, o médico veio. Olha, a gente abriu a sua mãe e não tinha nada. É Deus, é verdade. Deus fez, mesmo sem ela acreditar. Ela poderia não ter sido cortada se ela tivesse crido que Deus fazia. Mas ela não acreditou. Foi preciso cortar, abrir e ver que não tinha nada. Então, até o último instante, o médico pode falar assim, ó, você está morrendo, mas até o último instante eu creio. Mesmo após ter morrido, eu ainda creio que Deus pode tudo. Porque Ele é poderoso. Provérbios 13:3 vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se andar de acordo com aquilo que o Senhor quer, fazer a vontade do Pai, deixar as nossas vontades de lado, priorizar Cristo em nossa vida, a gente alcança a bondade de Deus. Eu quero louvar um hino que vai falar muito sobre isso. Deus é poderoso. Deus é Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Tu és Deus maravilhoso. Glória a Deus. Às vezes nos falta força. Às vezes a gente ora por pessoas com grande fé. Deus faz o milagre, Deus opera. E quando é a nossa vez, a gente parece que perde a fé. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso. No tempo dele. Oh, meu Deus. Faz a obra. Gi, olha para Cristo. Olha para Jesus. Ele vai fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Só Ele vai na tua vida. Não se preocupe, porque isso aí é passageiro. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o imposto não aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois que vi Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega. Volta no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. Puseram a pedra e Jesus não chegou. Só após 4 dias de dor e agonia
Aleluia, Jesus. Deus, vamos à oração. Fé. Vamos orar. Vamos clamar a Deus nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos uma vez. Pera com o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Que a sua paz reine em nossas vidas. Restaure o lar, a família, conceda saúde nesta noite. Pois aquele que te busca de maneira nenhuma o Senhor lançará fora, Senhor. É resposta, cura, restauração, libertação, quebrantamento. Opera com o teu poder, pois tu és o Deus impossível. Conceda a tua bênção, milagre sobrenatural de Deus nesta noite, sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão. Que a sua paz reine em seus lares, em suas famílias, trazer resposta às suas orações nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.